O que queremos estudar neste vídeo é como calcular a distância ou como obter a distância mínima de um ponto a um certo plano. Mas primeiro vamos nos lembrar de algumas coisas. Dado um certo plano, nós temos com relação a ele um vetor perpendicular a todos os seus vetores. Vamos chamar esse vetor de vetor n e vamos dizer que ele é definido por AI mais BJ mais CK. Vamos considerar também um certo ponto P1 aqui no plano. Esse ponto com as coordenadas xp, y, p e zp, e o que nos dá a possibilidade de colocar um vetor de posição com origem na origem do sistema e extremo no ponto P1, e este vetor, que eu vou chamar de vetor P1, este vetor P1 é definido, então, por xpi mais ypj mais zpk. Esse é o vetor P1 que eu marquei aqui. Vamos lembrar também que a equação do plano pode ser dada por ax mais by mais cz igual a d, e, mais ainda, lembrar que o vetor normal ao plano pode ser obtido simplesmente por AI mais BJ mais CK, ou seja, o A, o B e o C da equação do plano nos dão o A, o B e o C do vetor normal. E vamos nos lembrar de outra coisa. O D, como nós vimos no vídeo anterior, é o AXP mais BYP mais CZP. A, B e C são componentes do vetor normal ao plano, e XP, YP e ZP são as coordenadas desse ponto conhecido no plano. Vamos trabalhar com um ponto fora do plano, digamos que, por exemplo, este ponto aqui, com as coordenadas x0, y0, z0. Nós conseguimos ali também determinar um vetor com origem na origem do sistema e extremo no ponto em questão, que nós estamos aqui localizando fora do plano. Este ponto não pertence ao plano. Nós queremos determinar a mínima distância deste ponto até o plano, o que significa pensar na distância desse ponto perpendicularmente ao plano. Para conseguir chegar a isso, vamos começar estudando aqui um vetor que liga um certo ponto do plano. Eu vou escolher o ponto P1 conhecido, com um vetor que determinamos agora com extremos em x0, y0 e z0, que estaria aqui. Este vetor laranja vai ser chamado de vetor f. Observe que o vetor f é o vetor vermelho menos o vetor verde aqui, porque o verde mais o f resulta em vermelho. Então, já efetuando a subtração das componentes dos dois vetores, o vetor f vai ser igual, então, a x0 menos xp i mais y0 menos yp j mais z0 menos o zp k. A distância que nós queremos calcular é esta aqui. A mínima distância entre este ponto e o plano, formando, naturalmente, 90 graus com qualquer vetor do plano. Então, aqui, se você observar, o vetor f é a hipotenusa deste triângulo retângulo que nós temos aqui, e a distância que nos interessa saber é este cateto aqui. Vamos chamar de d essa distância que queremos conhecer, e sabemos, naturalmente, que existe um certo ângulo θ aqui, formado entre o vetor f e a distância d
que nós queremos conhecer. Vamos usar um pouco da trigonometria para chegar a algumas conclusões. Olhando então para o ângulo θ, é fácil você lembrar que o cosseno dele é o cateto adjacente ao ângulo. Cateto adjacente ao ângulo é a distância d que nós queremos calcular, dividido pela hipotenusa, que é o comprimento do vetor f. Multiplicando os dois lados por f, nós chegamos à conclusão que o comprimento de f vezes o cosseno do ângulo θ é igual à distância d procurada. E o que podemos afirmar sobre o ângulo θ? Bem, o ângulo θ é o ângulo formado entre o vetor f e o vetor que contém a distância procurada, que é perpendicular a todos os vetores do plano, contidos no plano. Então, a direção de d é necessariamente a mesma direção do vetor normal, embora a magnitude deles não seja a mesma. Nós temos aqui uma expressão que lembra um pouco o produto escalar de vetores. E para chegar até ele, eu vou multiplicar e dividir este lado aqui da igualdade pelo mesmo número. E que número vai ser esse? Vai ser a magnitude do vetor normal n. Ou seja, eu vou colocar aqui magnitude de n multiplicando pela magnitude de f vezes o cosseno θ e dividir isso tudo pela magnitude de n. Veja, eu multipliquei e dividi pela magnitude de n, isso tudo igual a d. O numerador desta expressão é exatamente o produto escalar do vetor normal pelo vetor f. Então, nós temos aqui, reescrevendo a expressão, nós temos n, produto escalar com f, dividido pela magnitude de n, igual a d. Vamos, então, escrever aqui o produto escalar de n por f, para poder interpretar. O produto escalar de n por f, vamos nos lembrar do que está aqui acima, que o vetor n tem as componentes, os coeficientes da equação do plano. Então, aqui nós temos a, b e c como os componentes do vetor n. E do vetor f nós temos todos aqui. Efetuando o produto escalar pela sua definição, eu vou multiplicar o a pelo x0 menos xp. E eu já vou distribuir, ou seja, eu vou ficar com a que multiplica x0 menos a que multiplica xp, mais agora o b eu multiplico pelo y0 menos yp. Então, by0 menos byp, mais, da mesma forma, para o c, c que multiplica z0 menos c que multiplica zp. Completando a igualdade anterior aqui, nós precisamos dividir isto pela magnitude do vetor n. E nós já estudamos anteriormente que a magnitude de um vetor é obtida pela raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Então, aqui, a magnitude do vetor n é, então, a raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Vamos reorganizar aqui e conseguir simplificar um pouquinho mais. Então, essa expressão toda, em primeiro lugar, é igual ao d, a distância que nós estamos procurando, é a distância que nós estamos querendo escrever. Então, aqui temos d igual. E voltando à expressão aqui está ali acima, eu vou reorganizar assim. Eu vou organizar o a que multiplica x0, mais o b que multiplica y0, mais o c que multiplica o z0, menos parênteses. Então, já foi esse e esse. Agora, eu estou colocando o menos em evidência. Eu vou ter aqui o a que multiplica o xp, mais o b que multiplica o yp, mais o c que multiplica o zp. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. E, nesse momento, vamos relembrar uma coisa que foi estudada no vídeo anterior e que eu já coloquei aqui como um resuminho bem rápido. Na equação do plano,
D é exatamente AXP mais BYP mais CZP. O que você está vendo aqui, então, entre parênteses, é o D. Então, eu posso reescrever trocando esta parte por D. Reescrevendo, então, toda a expressão, eu posso trocar esta parte simplesmente por D, e eu consigo aqui obter a distância de um ponto, a mínima distância de um ponto ao plano, conhecendo a equação do plano e conhecendo, óbvio, as coordenadas desse ponto, cuja distância eu quero conhecer. Para compreender melhor, nada mais interessante do que um pequeno exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui um plano alfa, cuja equação é x menos 2y mais 3z igual a 5. Esse é o plano. E queremos saber a distância do ponto 2, 3, 1, são as coordenadas do ponto, até o plano. Este seria o ponto com as coordenadas x0, y0, z0. Nós vamos simplesmente colocar essas informações nesta fórmula aqui e ter o resultado. Então, neste caso, a distância vai ser igual a... Precisamos, para preencher aqui, o A vezes o x0. O A, quem é o A? O A é o 1, é o coeficiente do x. Então, 1 vezes, quem é o x0? É a primeira coordenada do ponto. Então, 1 vezes 2. Mais o B, que é menos 2 vezes o y0, que é o 3. Mais o C, que é 3. Vezes o z0, que é o 1. Tudo isso menos o D. Quem é o D? É o 5. Menos o 5. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Fazendo aquelas contas bem simples, nós temos aqui 2 menos 6 mais 3 menos 5. Isso vai nos dar 6 negativo, sobre a raiz quadrada, que é 1 mais 4, 5, 5 mais 9, 14, menos 6, sobre a raiz quadrada de 14, seria a distância deste ponto ao plano dado. Espero que você tenha visto isso como bastante útil e aplique em outras situações envolvendo distâncias de ponto a planos. Até o próximo vídeo!